Enfermeira. Foi contratada para cuidar de um milionário em uma cadeira de rodas. Mas o que ela descobre a deixa desesperada. A chuva caía como um véu espesso sobre as ruas de Nova York quando Alice recebeu o telefonema. A voz no outro lado da linha era formal e direta, informando que ela havia sido selecionada para um trabalho exclusivo como enfermeira particular. O paciente era Richard Blakemore, um milionário recluso que, após um acidente devastador, vivia em uma cadeira de rodas e precisava de cuidados especializados. Alice hesitou. Cuidar de alguém com tanta riqueza e poder parecia algo fora de sua zona de conforto. Mas o salário oferecido era irresistível. No dia seguinte, ela chegou à mansão. Um portão de ferro maciço se abriu lentamente, revelando uma propriedade que parecia saída de um conto de fadas sombrio. O ar cheirava a madeira velha e segredos. Alice foi recebida pela governanta, uma mulher de expressão fria chamada Margaret, que a conduziu até a sala principal. No centro havia um homem em uma cadeira de rodas, seu rosto marcado por cicatrizes e seus olhos intensos, como se pudessem enxergar além da superfície. Ele era Richard. Espero que esteja preparada, enfermeira Alice. Minha vida não é tão simples quanto parece, ele disse, com uma voz rouca e carregada de mistério. Alice sentiu um arrepio, mas não sabia exatamente por quê. A tensão no ar era quase palpável. Apesar disso, algo naquele homem despertava sua empatia, como se ele carregasse uma dor que ia além do físico. Logo, porém, Alice começou a notar coisas estranhas na casa. Portas que pareciam se fechar sozinhas, sussurros no meio da noite, e Richard que parecia guardar algo que nunca verbalizava. Era como se cada olhar dele fosse um pedido de ajuda não dito, ou um alerta para que ela mantivesse distância. E então, em uma noite chuvosa, ao organizar os remédios dele, Alice encontrou uma carta escondida entre os papéis médicos. Ela não resistiu à curiosidade e abriu. O que estava escrito ali fez seu coração disparar, e seu mundo até então tão controlado começou a desmoronar. Se você está lendo isto, então sabe que minha vida está em perigo. E agora, provavelmente, a sua também está. Alice leu e releu a carta, incapaz de acreditar no que estava diante de seus olhos. As palavras estavam escritas com pressa, quase trêmulas, como se o autor soubesse que não tinha muito tempo. Minha vida está em perigo, e agora, provavelmente, a sua também está. A assinatura ao final era de Richard Blakemore. Como ele poderia escrever aquilo? Por quê? A carta a deixou inquieta, mas ela sabia que confrontá-lo diretamente seria arriscado. Precisava de tempo para observar mais de perto e tentar entender o que estava acontecendo naquela mansão sombria. Os dias seguintes foram tensos. Richard era um homem reservado, mas Alice notava detalhes que antes haviam passado despercebidos. Ele tinha um olhar vigilante, como se sempre estivesse esperando por algo, ou alguém. Muitas vezes, ao olhar pela janela de seu quarto, parecia perdido em pensamentos sombrios. Alice tentava fazer seu trabalho normalmente, mas os eventos estranhos continuavam. Uma noite, ao terminar de ajustar os travesseiros de Richard e garantir que ele estava confortável, ela ouviu passos no corredor. A mansão estava quase sempre silenciosa àquela hora. Os empregados se recolhiam cedo, mas os passos eram firmes e ritmados como se alguém andasse de propósito, querendo ser ouvido. Quando ela abriu a porta, o corredor estava vazio, mas havia um cheiro estranho no ar, como algo queimado. Ela resolveu investigar. Seguindo o som e o cheiro, chegou ao andar inferior, perto do escritório de Richard, um lugar onde ele nunca a deixava entrar. No entanto, ao tocar na maçaneta, ouviu uma voz fria e autoritária. Enfermeira Alice, o que faz aqui a essa hora? Era Margaret, a governanta, parada atrás dela como uma sombra. Os olhos dela eram pequenos e desconfiados, mas havia algo mais, um ar de ameaça. Eu ouvi algo estranho e vim verificar, disse Alice tentando soar confiante. Esta mansão é antiga, enfermeira. Ela range e geme. Vá para o seu quarto, Margaret respondeu, com um tom que não permitia discussão. Alice obedeceu,
Mas agora tinha mais perguntas do que respostas. A carta, o comportamento de Richard e agora a governanta que parecia estar escondendo algo. No dia seguinte, Alice decidiu confrontar Richard indiretamente. Enquanto o ajudava a tomar o café da manhã, ela mencionou de maneira casual que tinha encontrado um bilhete em meio aos papéis dele. Richard imediatamente parou, deixando a xícara de café tremer em suas mãos. Seus olhos, normalmente controlados, transbordaram de algo que ela só poderia descrever como pavor. "Você leu a carta?" Ele perguntou, a voz baixa e tensa. "Sim." "O que está acontecendo, Richard? Por que você diz que sua vida está em perigo? Quem está atrás de você?" Ele hesitou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nela. Por fim falou. "Há coisas que você não entende, Alice. Esta casa, estas pessoas, nada aqui é o que parece. Você foi contratada para cuidar de mim, mas está envolvida em algo muito maior. E agora você também corre perigo." Antes que Alice pudesse responder, Margaret entrou na sala abruptamente, como se soubesse que algo importante estava sendo dito. O olhar que ela lançou a Richard foi quase uma advertência. "Hora do seu remédio, Sr. Blakemore", disse ela, entregando os comprimidos e um copo de água. Richard pegou os remédios, mas enquanto Margaret virava as costas, ele discretamente deixou cair um dos comprimidos no chão. Alice percebeu o gesto, mas manteve-se calada. A desconfiança dela aumentava a cada segundo. Mais tarde, enquanto limpava o quarto de Richard, Alice encontrou outra coisa escondida. Uma pequena chave dourada, escondida sob o colchão. Sem saber exatamente para o que servia, ela a guardou em seu bolso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Alice decidiu agir. Sabia que algo estava trancado e escondido naquela casa, algo que Richard queria que ela descobrisse. Usando a chave, foi até o escritório dele. Ao abrir a porta, o cheiro de madeira envelhecida a envolveu. A luz da lua, entrando pela janela, iluminava uma prateleira de livros desgastados e uma mesa cheia de papéis. Ela vasculhou gavetas e papéis, mas não encontrou nada que parecesse relevante até que, em uma gaveta secreta no fundo da mesa, encontrou um envelope lacrado. No momento em que segurou o envelope, o som de passos soou novamente, só que desta vez, mais perto, mais ameaçador. Alice rapidamente escondeu o envelope em seu bolso e saiu correndo do escritório, seu coração martelando. Ao chegar ao seu quarto, abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia fotos antigas de Richard com outra mulher. Uma mulher que se parecia muito com Margaret. Ao lado das fotos, um documento formal. Era um contrato, e no final, em letras pequenas, estava escrito algo que fez o sangue de Alice gelar. Em caso de traição, o paciente será eliminado. Alice segurava o documento com as mãos trêmulas, sentindo o peso esmagador das palavras que lia. Em caso de traição, o paciente será eliminado. Era um contrato oficial, assinado por uma firma, cujo nome parecia vago, quase propositalmente genérico. A mulher nas fotos ao lado de Richard, que parecia ser Margaret anos mais jovem, estava sorrindo, mas havia algo inquietante em seu olhar. Alice sentiu como se estivesse em um quebra-cabeça macabro, onde as peças não se encaixavam completamente, mas mostravam uma imagem sombria. Por que Richard estaria ligado a Margaret por tanto tempo? Por que ele dizia que sua vida estava em perigo? E o que significava aquele contrato? Naquela noite, o sono a abandonou, sentada na cama, com a chave e o documento escondidos debaixo do travesseiro. Alice sabia que estava se envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Ela pensou em fugir, mas a lembrança do olhar de Richard, aquele pedido mudo de socorro, não permitia que ela o deixasse para trás. Ele precisava dela. Disso ela tinha certeza. Na manhã seguinte, Alice decidiu agir como se nada tivesse acontecido. Serviu o café da manhã de Richard e, enquanto o ajudava a ajustar o apoio da cadeira de rodas, percebeu o cansaço em seu rosto. Ele parecia ainda mais abatido do que nos outros dias. Os olhos fundos e os ombros curvados como se carregasse o peso de algo invisível. "Richard",
Ela começou, tentando parecer casual. Como você e Margaret se conheceram? Ele parou, encarando-a com uma expressão difícil de ler. Por um instante, ela pensou que ele não responderia. Mas então, em um tom que era quase um sussurro, ele disse: ela trabalhou para minha família há muitos anos. Foi uma relação complicada. Margaret sempre teve lealdades que não eram inteiramente minhas. Antes que Alice pudesse pressioná-lo mais, Margaret entrou abruptamente, como sempre parecia fazer quando o clima ficava mais tenso. Alice sentiu o olhar da governanta sobre ela como um peso, mas forçou um sorriso enquanto terminava de ajustar a cadeira de Richard. Mais tarde, quando teve um momento sozinha, Alice pegou o documento e voltou a analisá-lo. Havia algo no rodapé. Uma anotação em tinta azul que parecia ter sido acrescentada posteriormente. Era um endereço. A caligrafia era diferente, e Alice imaginou que Richard pudesse ter escrito aquilo às pressas, deixando a pista onde achava que alguém, algum dia, poderia encontrá-la. Determinada, Alice decidiu investigar. Durante a tarde, aproveitou uma rara folga para sair da mansão. Avisou Margaret que precisava de alguns suprimentos médicos e partiu. O endereço a levou a um prédio abandonado na periferia da cidade, onde as janelas estavam cobertas de poeira e os tijolos eram consumidos pelo tempo. No interior, o cheiro de mofo e madeira velha a fez torcer o nariz. Ela encontrou uma porta trancada, mas ao usar a chave dourada ouviu o clique da fechadura se abrir. Dentro, havia um pequeno escritório em desordem, como se alguém tivesse saído às pressas. Sobre a mesa, havia mais papéis, mapas e recortes de jornal. Alice começou a folheá-los e, aos poucos, uma história perturbadora começou a se desenhar. Richard não era apenas um milionário excêntrico. Ele era um alvo. Ele tinha feito inimigos poderosos ao expor, anos antes, um esquema de corrupção envolvendo empresas de alto escalão. Empresas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa para silenciá-lo. Mas o que deixou Alice em choque foi o próximo detalhe. Entre os recortes de jornal, havia uma foto de Margaret ao lado de um homem desconhecido, identificada como executora contratada. O sangue dela gelou. Margaret não era apenas uma governanta leal. Ela era uma peça essencial em uma trama sombria e sua presença na mansão não era coincidência. De repente, Alice ouviu um barulho atrás de si. Seu coração parou. Alguém estava ali. Ela se virou. Mas a escuridão do local tornava difícil identificar qualquer coisa. Enfermeira Alice, você é muito curiosa para o seu próprio bem. A voz era de Margaret, firme e sem emoção. Alice sentiu sua respiração acelerar enquanto tentava pensar em uma desculpa, uma justificativa para estar ali. Mas Margaret deu um passo à frente, a luz fraca revelando seu rosto frio e calculista. Eu sabia que você seria um problema desde o momento em que entrou naquela casa, disse, ela aproximando-se lentamente. Mas você foi longe demais. Alice recuou instintivamente, mas sabia que não tinha para onde correr. Margaret ergueu algo que parecia um pequeno bastão de ferro. Alice fechou os olhos esperando o pior. Mas então, de repente, um barulho forte ecoou pelo local, como madeira se partindo, e Margaret caiu no chão, desacordada. Atrás dela, Richard estava em pé apoiado em uma bengala. Alice, precisamos sair daqui. Agora, disse ele, sua voz firme apesar do cansaço evidente. Richard, você está andando? Alice perguntou surpresa e confusa. Não há tempo para explicar, eles estão atrás de nós. Ela era só o começo. Alice ajudou Richard a caminhar, e juntos deixaram o prédio, o coração dela batendo tão rápido que parecia prestes a explodir. O que antes era um mistério havia se tornado algo muito maior, uma luta pela sobrevivência. A noite envolveu Alice e Richard como um manto de incertezas, enquanto eles deixavam o prédio abandonado às pressas. A chuva fina que começava a cair tornava o asfalto brilhante, refletindo as luzes fracas dos postes da rua. Richard, apesar de andar com dificuldade, mantinha a expressão determinada.
cada passo parecia carregar anos de dor e segredos reprimidos. Alice estava ao seu lado, dividida entre a confusão e o medo. O homem que até então parecia frágil e preso a uma cadeira de rodas estava andando, e a governanta, que deveria ser de confiança, havia se revelado uma ameaça mortal. As perguntas em sua mente se acumulavam como tempestades, mas o momento exigia ação. Eles precisavam escapar. Richard, o que está acontecendo? Alice perguntou, tentando conter o pânico em sua voz. Ele respirou fundo antes de responder, sua voz baixa e carregada de cansaço. Margaret não é apenas uma governanta. Ela trabalha para pessoas que querem me ver morto. E você está envolvida nisso agora porque confiou em mim. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que essas pessoas querem te matar? E por que ela estava na mansão todo esse tempo? Não faz sentido. Richard parou por um momento, inclinando-se sobre a bengala para recuperar o fôlego. Quando voltou a falar, sua voz estava tingida de amargura. Eu fui ingênuo. Achei que poderia me esconder, que meu dinheiro e o isolamento me protegeriam. Mas essas pessoas, elas têm olhos em todos os lugares. Margaret foi plantada na minha vida há anos como parte de um plano para me eliminar de forma lenta e metódica. Eles querem o que eu sei, mas não conseguem arrancar de mim. Alice sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. E o que você sabe que é tão perigoso? Para eles. Richard hesitou, os olhos fixos no horizonte como se buscasse coragem em algum lugar distante. Eu descobri um esquema de corrupção que vai além do que você pode imaginar. Eles controlam tudo. Governos, empresas, até mesmo as forças de segurança. Eu juntei provas, fiz inimigos poderosos, e quando percebi a extensão do perigo, já era tarde demais. Um acidente que deveria ser fatal me deixou nessa cadeira por anos. Mas ao contrário do que pensam, eu nunca parei de lutar. Alice ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A imagem de Richard mudou completamente em sua mente. Ele não era apenas um milionário recluso. Era alguém que havia sobrevivido ao impossível e continuava lutando por justiça. Mas por que ele tinha escolhido esconder isso por tanto tempo? E por que agora? Por que você decidiu revelar tudo isso para mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele a encarou, os olhos marcados por uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Por que você encontrou a carta? Eu sabia que, se alguém lesse aquilo, seria apenas uma questão de tempo até que tudo explodisse. E também porque eu precisava de ajuda. Não posso mais fazer isso sozinho. Alice engoliu em seco. As palavras de Richard eram um apelo desesperado, mas ela não sabia se estava pronta para o que aquilo significava. Antes que pudesse responder, os faróis de um carro iluminaram a rua, aproximando-se rapidamente. Vamos, temos que sair daqui, Richard disse, puxando-a pelo braço. Eles se esconderam em um beco estreito, o coração de Alice batendo tão rápido que parecia ecoar em seus ouvidos. O carro parou, e duas figuras saíram, ambas vestindo roupas pretas e falando em tom baixo. Alice reconheceu um deles como um dos seguranças da mansão. Margaret nos alertou, disse um deles. Eles estão juntos. Precisamos encontrá-los antes que seja tarde. Alice mordeu os lábios para evitar emitir qualquer som, enquanto Richard sussurrava. Eles não podem nos encontrar. Isso só vai piorar. Os homens começaram a vasculhar a área, suas vozes se aproximando. Alice olhou para Richard, o medo claro em seus olhos. O que fazemos? Ela perguntou quase sem voz. Confie em mim. Foi tudo o que ele disse. Richard puxou Alice para uma porta de metal que levava ao porão de um prédio adjacente. Lá dentro, o ar era denso e abafado, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Eles desceram as escadas com cuidado, os passos ecoando suavemente no ambiente escuro. Você já planejou isso antes? Alice perguntou, tentando manter a calma. Eu sabia que um dia seria necessário. Só não esperava que fosse tão cedo. Richard respondeu. No porão, Richard tateou até encontrar uma caixa de madeira. Dentro, havia um telefone antigo, alguns papéis e uma arma pequena,
Alice ficou paralisada ao vê-lo segurando a arma, mas ele a tranquilizou. Isso é apenas para emergências, disse ele. Eu não quero usar isso, mas não posso arriscar sua vida ou a minha. Alice sabia que aquilo era mais do que uma emergência. Eles estavam fugindo de assassinos contratados em uma conspiração que parecia muito maior do que ela poderia compreender completamente. Richard, nós não podemos continuar fugindo para sempre. Precisamos de ajuda. Ela insistiu. Ele concordou com um leve aceno. Há uma pessoa em quem ainda posso confiar. Ela pode nos ajudar a sair dessa e expor a verdade. Mas chegar até ela será perigoso. Alice não teve tempo de responder. O som de passos pesados ecoou acima deles. Os homens haviam encontrado o prédio. Richard entregou a arma para Alice e sussurrou. Seja o que for, não deixe que eles nos peguem. Prometa. Ela segurou a arma com as mãos trêmulas, sentindo o peso literal e figurativo do objeto. Era o momento mais tenso de sua vida. Mas algo em seus olhos encontrou força nos de Richard. Eles não poderiam se render. Não agora. O silêncio pesado do porão foi quebrado pelo som dos passos que ecoavam no andar de cima. Alice sentiu o coração subir até a garganta enquanto apertava a arma que Richard havia colocado em suas mãos. Nunca havia segurado uma arma antes, e o peso frio do metal parecia uma extensão do medo que agora pulsava em seu corpo. Richard, apoiado na bengala, mantinha os olhos fixos na escada, ouvindo cada som. Ele parecia estranhamente calmo, mas Alice percebeu que era uma calma forçada. Por trás daquele olhar firme havia um homem que sabia que estavam à beira do colapso. Eles não vão parar até nos encontrarem. Richard disse em um sussurro. Mas confie em mim, Alice. Eles subestimam a gente. E é isso que vai nos salvar. Ela assentiu, mas o nó em seu estômago apertava ainda mais. As vozes no andar de cima se tornavam mais audíveis agora. Eles não podem ter ido longe, disse um dos homens. Verifiquem tudo, cada canto. Alice prendeu a respiração enquanto olhava para Richard. Ele fez um gesto indicando que precisavam se mover, e juntos, com passos cautelosos, avançaram para o fundo do porão. Richard parecia conhecer bem o local, como se já tivesse estado ali antes. No canto mais escuro ele parou diante de um armário de metal antigo. Com movimentos rápidos puxou uma alavanca oculta na lateral, e um painel na parede se abriu, revelando uma passagem estreita. Por que há uma passagem aqui? Alice perguntou surpresa enquanto entravam. Quando percebi que estava sendo monitorado na mansão, comecei a criar rotas de fuga em diferentes lugares. Este é um dos poucos esconderijos que ainda restam. A passagem era úmida e apertada, iluminada apenas pela lanterna que Richard havia retirado da caixa. O som abafado dos passos dos perseguidores ecoava atrás deles, mas parecia que estavam ganhando tempo. Conforme avançavam, Alice começou a perceber o quanto Richard estava lutando para se manter de pé. Sua respiração estava pesada e cada passo parecia um esforço monumental. Richard, você precisa descansar. Ela disse, parando por um momento. Não temos tempo para isso, ele respondeu entre dentes. Se você cair, vai ser o fim, para nós dois. Por favor. Ela insistiu, colocando a mão em seu ombro. Richard a encarou por um longo momento antes de finalmente ceder, sentando-se em uma pedra úmida na passagem. Alice se abaixou ao seu lado, tentando acalmar a própria respiração. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, Alice. Ele disse, com a voz carregada de culpa. E eu nunca imaginei que minha vida mudaria tanto ao aceitar aquele emprego. Ela respondeu, com um sorriso amargo. Mas aqui estamos. Então me diga, qual é o próximo passo? Richard hesitou, e por um momento, Alice viu algo em seus olhos que a perturbou. Não era medo, era resignação. Eu preciso que você confie em mim, Alice. Haverá um momento em que você terá que tomar uma decisão difícil. Quando isso acontecer, escolha viver. Ela franziu o senho, confusa com a gravidade das palavras dele. O que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, o som de metal, rangendo, ecoou pela passagem. Eles não estavam mais sozinhos. Venha, Richard. Não vamos ter outra chance. Alice sussurrou, ajudando-o a se levantar.
Com dificuldade, eles avançaram pela passagem até que finalmente alcançaram a saída. Uma grade de ferro que levava a um beco nos fundos de outro prédio abandonado. Richard usou sua bengala para empurrar a grade, e eles emergiram na noite fria. O alívio durou pouco. Assim que se afastaram alguns metros, o som de pneus derrapando os alertou. Um carro preto virou a esquina em alta velocidade, parando bruscamente diante deles. 2 homens desceram armados e começaram a avançar. "Alice, corra!" Richard gritou, empurrando-a para longe. "Eu não vou te deixar aqui", ela respondeu, recusando-se a se mover. Os homens se aproximavam rapidamente e Richard sabia que não havia outra saída. Ele puxou Alice para trás de uma pilha de caixas e segurou seu rosto com as 2 mãos. "Escute, Alice. Eu não sou mais o homem que pode vencer isso sozinho. Mas você é forte, muito mais do que acredita. Leve essas provas para alguém em quem confie. Há nomes e contatos nos papéis que você pegou. Só assim isso terminará." "Richard, não. Nós vamos sair juntos", ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor", ele implorou, sua voz embargada. "Eu já perdi muito, mas não posso perder a chance de expor a verdade. Prometa que vai lutar." Antes que ela pudesse responder, Richard se levantou usando a bengala para atrair a atenção dos homens. "Ei! Vocês estão atrás de mim, não dela!" ele gritou, andando para o meio da rua. Os homens o focaram imediatamente, ignorando Alice. Ela ficou congelada, o medo e a adrenalina travando seu corpo. Mas então, um deles apontou a arma para Richard e algo dentro dela explodiu. Sem pensar, Alice saiu de trás das caixas, apontou a arma que carregava e disparou. O som foi ensurdecedor, ecoando na noite silenciosa. O tiro não foi preciso, mas o suficiente para assustar os homens, que recuaram momentaneamente. "Alice, corra agora!" Richard gritou novamente, mas ela não podia deixá-lo para trás. O carro começou a recuar, mas o homem no banco do motorista fez um gesto para os outros voltarem. Eles não iam desistir tão facilmente. Alice sabia que precisava fazer algo rápido, algo que pudesse mudar o rumo daquela perseguição mortal. Alice sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo enquanto encarava os homens à sua frente. Sua respiração estava ofegante, o coração batendo tão forte que parecia ensurdecedor. Ela nunca tinha segurado uma arma antes, muito menos disparado. Mas naquele momento, o medo havia sido substituído por uma determinação feroz. Ela não permitiria que nada acontecesse a Richard. Alice prendeu a respiração enquanto olhava para Richard. Ele fez um gesto indicando que precisavam se mover, e juntos, com passos cautelosos, avançaram para o fundo do porão. Richard parecia conhecer bem o local, como se já tivesse estado ali antes. No canto mais escuro, ele parou diante de um armário de metal antigo. Com movimentos rápidos, puxou uma alavanca oculta na lateral, e um painel na parede se abriu, revelando uma passagem estreita. "Por que há uma passagem aqui?" Alice perguntou surpresa enquanto entravam. "Quando percebi que estava sendo monitorado na mansão, comecei a criar rotas de fuga em diferentes lugares. Este é um dos poucos esconderijos que ainda restam." A passagem era úmida e apertada, iluminada apenas pela lanterna que Richard havia retirado da caixa. O som abafado dos passos dos perseguidores ecoava atrás deles, mas parecia que estavam ganhando tempo. Conforme avançavam, Alice começou a perceber o quanto Richard estava lutando para se manter de pé. Sua respiração estava pesada e cada passo parecia um esforço monumental. "Richard, você precisa descansar", ela disse, parando por um momento. "Não temos tempo para isso", ele respondeu entre dentes. "Se você cair, vai ser o fim, para nós dois. Por favor." Ela insistiu, colocando a mão em seu ombro. Richard a encarou por um longo momento antes de finalmente ceder, sentando-se em uma pedra úmida na passagem. Alice se abaixou ao seu lado, tentando acalmar a própria respiração. "Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, Alice", ele disse, com a voz carregada de culpa. "E eu nunca imaginei que minha vida mudaria tanto ao aceitar aquele emprego", ela respondeu,
com um sorriso amargo. Mas aqui estamos. Então me diga, qual é o próximo passo? Richard hesitou, e por um momento, Alice viu algo em seus olhos que a perturbou. Não era medo, era resignação. Eu preciso que você confie em mim, Alice. Haverá um momento em que você terá que tomar uma decisão difícil. Quando isso acontecer, escolha viver. Ela franziu o senho, confusa com a gravidade das palavras dele. O que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, o som de metal, rangendo, ecoou pela passagem. Eles não estavam mais sozinhos. Venha, Richard. Não vamos ter outra chance. Alice sussurrou, ajudando-o a se levantar. Com dificuldade, eles avançaram pela passagem até que finalmente alcançaram a saída. Uma grade de ferro que levava a um beco nos fundos de outro prédio abandonado. Richard usou sua bengala para empurrar a grade, e eles emergiram na noite fria. O alívio durou pouco. Assim que se afastaram alguns metros, o som de pneus derrapando os alertou. Um carro preto virou a esquina em alta velocidade, parando bruscamente diante deles. 2 homens desceram armados e começaram a avançar. Alice, corra! Richard gritou, empurrando-a para longe. Eu não vou te deixar aqui, ela respondeu, recusando-se a se mover. Os homens se aproximavam rapidamente e Richard sabia que não havia outra saída. Ele puxou Alice para trás de uma pilha de caixas e segurou seu rosto com as 2 mãos. Escute, Alice. Eu não sou mais o homem que pode vencer isso sozinho. Mas você é forte, muito mais do que acredita. Leve essas provas para alguém em quem confie. Há nomes e contatos nos papéis que você pegou. Só assim isso terminará. Richard, não. Nós vamos sair juntos. Ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, ele implorou, sua voz embargada. Eu já perdi muito, mas não posso perder a chance de expor a verdade. Prometa que vai lutar. Antes que ela pudesse responder, Richard se levantou usando a bengala para atrair a atenção dos homens. Ei! Vocês estão atrás de mim, não dela! Ele gritou andando para o meio da rua. Os homens o focaram imediatamente, ignorando Alice. Ela ficou congelada, o medo e a adrenalina travando seu corpo. Mas então, um deles apontou a arma para Richard e algo dentro dela explodiu. Sem pensar, Alice saiu de trás das caixas, apontou a arma que carregava e disparou. O som foi ensurdecedor, ecoando na noite silenciosa. O tiro não foi preciso, mas o suficiente para assustar os homens, que recuaram momentaneamente. Alice, corra agora! Richard gritou novamente, mas ela não podia deixá-lo para trás. O carro começou a recuar, mas o homem no banco do motorista fez um gesto para os outros voltarem. Eles não iam desistir tão facilmente. Alice sabia que precisava fazer algo rápido, algo que pudesse mudar o rumo daquela perseguição mortal. Alice sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo enquanto encarava os homens à sua frente. Sua respiração estava ofegante, o coração batendo tão forte que parecia ensurdecedor. Ela nunca tinha segurado uma arma antes, muito menos disparado. Mas naquele momento, o medo havia sido substituído por uma determinação feroz. Ela não permitiria que nada acontecesse a Richard. Amanda abriu a pasta revelando documentos e um mapa. Há um local seguro para onde podemos levá-los. Mas vocês precisam decidir. Ou trabalham conosco para expor essas pessoas, ou continuam fugindo pelo resto da vida. Richard olhou para Alice como se buscasse a confirmação que precisava. Ela segurou sua mão, o olhar cheio de determinação. Estamos juntos nessa, ela disse. Ele assentiu, virando-se para Amanda. Então vamos acabar com eles. Por todos que perderam suas vidas por causa disso. Amanda sorriu levemente. Espero que estejam prontos. Isso será apenas o começo. O carro preto da divisão especial cortava as ruas da cidade em alta velocidade, deixando para trás o hospital onde Alice e Richard tinham permanecido por apenas algumas horas. Amanda Holt, a agente que agora liderava o plano de proteção, dirigia com uma calma impressionante, enquanto Alice no banco de trás observava Richard. Ele parecia exausto, mas seus olhos mantinham aquele brilho de determinação que ela havia aprendido a reconhecer.
Para onde estamos indo? Alice perguntou, quebrando o silêncio pesado que havia tomado conta do veículo. Amanda respondeu sem desviar o olhar da estrada. Um local seguro, uma casa no interior, longe dos olhos e ouvidos dessas pessoas. Lá, vocês poderão descansar e começar a planejar o próximo passo. Alice queria acreditar nas palavras de Amanda, mas tudo em sua vida parecia incerto. As memórias das últimas horas, o tiroteio, os homens os perseguindo, o sangue, ainda estavam frescas em sua mente. Ela fechou os olhos por um momento tentando se acalmar, mas a dor no ombro a lembrou de que o perigo estava longe de terminar. Quando chegaram ao destino, Alice ficou surpresa. A casa era grande, mas simples, cercada por campos vastos e silenciosos. A brisa fresca carregava o cheiro de grama recém-cortada, algo que contrastava profundamente com o caos pelo qual haviam passado. Amanda desceu primeiro, fazendo sinal para que eles a seguissem. Richard, com sua bengala, moveu-se lentamente, mas Alice percebeu que ele parecia mais forte do que antes. Era como se a proximidade de um objetivo estivesse dando a ele uma nova energia. Dentro da casa, o ambiente era acolhedor. Havia uma grande lareira na sala de estar, e a cozinha exalava um aroma de café recém-passado. Alice se sentou no sofá, deixando escapar um suspiro de alívio pela primeira vez em dias. Não é permanente, Amanda disse, entregando uma xícara de café para Alice. Mas vai servir enquanto preparamos o próximo passo. E qual é esse próximo passo? Richard perguntou, sentando-se ao lado de Alice. Amanda puxou uma pasta e a abriu sobre a mesa de centro. As provas que você reuniu, Richard, são suficientes para derrubar um império. Mas precisamos de mais. Precisamos de conexões, registros, testemunhas. E isso significa que vocês terão que se expor mais uma vez. Alice olhou para Richard preocupada. Você tem certeza de que consegue fazer isso? Eles quase nos mataram da última vez. Richard segurou a mão dela, sua expressão suave. Eu não vou deixar que isso tudo tenha sido em vão. E eu tenho você ao meu lado agora. Isso faz toda a diferença. As palavras dele tocaram Alice profundamente. Era a primeira vez que ele expressava de forma tão clara o quanto ela era importante para ele. Ela apertou a mão dele, um gesto silencioso, mas cheio de significado. As horas seguintes trouxeram uma paz que Alice não sabia que precisava. Richard parecia se sentir mais à vontade na casa e até mesmo Amanda, com seu jeito sério, relaxou um pouco. Eles jantaram juntos, conversando sobre assuntos triviais, algo raro nas últimas semanas. Richard, que normalmente evitava falar sobre seu passado, começou a contar histórias de sua infância. Ele falou sobre como costumava correr pelos campos, da propriedade da família, sobre as tardes que passava lendo livros de aventura sonhando em ser um herói. Engraçado como a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos, ele disse olhando para Alice. Eu passei anos fugindo, tentando sobreviver, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso lutar. Alice sorriu, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Você já é um herói, Richard. Para mim, pelo menos. Ele sorriu de volta, algo raro e genuíno. E naquele momento, ela viu não apenas o homem ferido que conhecera, mas alguém cheio de força e esperança. Mais tarde, enquanto a noite caía, Alice saiu para o lado de fora da casa. O céu estava, claro, pontilhado de estrelas e a brisa suave acariciava seu rosto. Richard apareceu pouco depois, apoiando-se na bengala. Não consegue dormir? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Muita coisa na cabeça. E você? Eu queria te agradecer, ele disse, olhando para ela com intensidade. Você poderia ter me deixado para trás tantas vezes, mas não deixou, e isso significa mais do que posso expressar. Alice sentiu as lágrimas se formando, mas sorriu para ele. Você me salvou também, Richard. Quando cheguei à sua vida, achava que estava perdida, sem direção, mas agora sinto que encontrei um propósito. Eles ficaram ali, em silêncio, sob o céu estrelado. Era um momento de calma em meio ao caos, algo que ambos sabiam ser raro e precioso. Na manhã seguinte, Amanda entrou na sala com uma expressão séria.
Recebemos informações, eles sabem onde estamos. Alice e Richard se entreolharam, o momento de paz sendo substituído por um alerta. Quanto tempo temos? Richard perguntou. Não muito, Amanda respondeu. Mas temos um plano. Vamos usar isso a nosso favor. Vocês precisam estar prontos para sair assim que eu der o sinal. Alice sentiu o medo voltar, mas desta vez havia algo diferente. Ela não era mais a enfermeira que aceitou um trabalho sem saber o que esperar. Agora era uma peça fundamental em uma luta por justiça. Estamos prontos, ela disse, segurando a mão de Richard. Ele assentiu, apertando a mão dela com força. Juntos. Amanda sorriu levemente como se sentisse que, apesar de tudo, eles tinham uma chance. A atmosfera na casa havia mudado completamente. A tensão era palpável, como se cada parede estivesse impregnada com a expectativa do que estava por vir. Alice e Richard mal tiveram tempo de processar as palavras de Amanda antes que os preparativos começassem. Era como se todos ali soubessem que essa era a última chance de virar o jogo. Amanda espalhou mapas, documentos e dispositivos eletrônicos pela mesa da sala. Alice observava enquanto a agente falava sobre rotas de fuga, distrações e formas de enganar seus perseguidores. Richard permanecia em silêncio, os olhos fixos em um ponto indefinido como se estivesse se preparando mentalmente para o que viria a seguir. Richard, Amanda chamou, tirando-o de seus pensamentos. Você será a isca? Eles querem você? Mais do que qualquer coisa, então vamos usar isso a nosso favor. Alice arregalou os olhos. O quê? Não. Ele já correu perigo suficiente. Amanda ergueu a mão, pedindo calma. Alice, eu entendo sua preocupação, mas é a única maneira. Precisamos atrair esses homens para um local controlado, onde poderemos desmascará-los publicamente. As provas que Richard tem não serão suficientes se não houver exposição direta. Alice sentiu um nó na garganta. Ela queria gritar, protestar, mas sabia que Amanda estava certa. Ainda assim, a ideia de Richard arriscar sua vida a deixava apavorada. E se algo der errado? Ela perguntou, a voz trêmula. Richard segurou sua mão, olhando-a nos olhos. Nada vai dar errado. Eu confio em Amanda. E em você. As horas seguintes foram dedicadas aos preparativos. Amanda explicou que havia conseguido acesso a um galpão abandonado nos arredores da cidade, onde o confronto final aconteceria. Eles montariam câmeras escondidas e microfones para registrar tudo. Assim que os homens chegassem, a polícia, já alertada, interviria. Alice ajudou Richard a vestir um colete à prova de balas, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava as alças. Ele a observava com um olhar tranquilo, mas ela podia ver o medo escondido por trás de sua expressão controlada. Você está com medo? Ela perguntou, incapaz de conter a pergunta. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Seria louco se não estivesse. Mas tenho algo pelo que lutar agora. Isso faz o medo parecer suportável. Alice não conseguiu conter as lágrimas. Ela o abraçou com força, sentindo o calor de seu corpo contra o dela. Por favor, tome cuidado. Não, sei o que faria se algo te acontecesse. Eu prometo, ele disse sussurrando. Eu vou voltar para você. Quando chegaram ao galpão, a noite já havia caído. O lugar era sombrio, com paredes de concreto manchadas pelo tempo e janelas quebradas que deixavam entrar a luz fraca da lua. Amanda e sua equipe trabalharam rapidamente para posicionar as câmeras e preparar os equipamentos. Richard se posicionou no centro do galpão, enquanto Alice e Amanda se esconderam em um ponto estratégico. Alice sentia seu coração batendo, tão rápido que parecia que ia explodir. Cada som, cada sombra parecia uma ameaça iminente. Finalmente, o som de pneus cantando no asfalto ecoou pelo local. 2 carros pretos pararam bruscamente do lado de fora, e vários homens desceram. Alice reconheceu o líder imediatamente, o homem com a cicatriz que os havia confrontado antes. Richard Langston, ele disse, sua voz cortante ecoando no espaço vazio. Você realmente achou que poderia fugir de nós para sempre? Richard deu um passo à frente, sua bengala batendo no chão com um som firme. Eu não estou fugindo. Estou aqui para acabar com isso. O homem riu, um som frio e sem humor. Você é mais corajoso do que eu imaginava.
Mas coragem não vai te salvar. Alice apertou os punhos, sentindo o suor escorrer por sua testa. Ela queria fazer algo, qualquer coisa, mas sabia que precisava esperar o momento certo. Enquanto o líder dos homens avançava em direção a Richard, Amanda acionou as câmeras. As luzes ocultas começaram a piscar, iluminando o local, enquanto os dispositivos gravavam cada palavra. O que você acha que está fazendo? O homem perguntou confuso com as luzes repentinas. Expondo você. Richard respondeu com um tom de desafio. Tudo o que você fez, as ameaças, as mortes, a corrupção, será conhecido. E dessa vez, você não vai escapar. O homem com a cicatriz soltou uma risada nervosa. Mas antes que pudesse reagir, o som de sirenes preencheu o ar. A polícia cercou o galpão em questão de segundos, armas em punho, ordenando que os homens se rendessem. O caos tomou conta. Os capangas tentaram resistir, mas estavam em menor número e mal preparados. Em meio à confusão, o homem com a cicatriz tentou escapar, mas Amanda o interceptou com um golpe certeiro, derrubando-o no chão. Quando tudo terminou, Alice correu para Richard, envolvendo-o em um abraço apertado. Ele estava visivelmente abalado, mas inteiro. Você conseguiu. Ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Nós conseguimos. Ele corrigiu, segurando o rosto dela com as mãos. Amanda se aproximou, com uma expressão de alívio raro. Foi um risco enorme, mas deu certo. Eles estão todos sob custódia e temos tudo registrado. Isso será o fim deles. Alice e Richard trocaram um olhar. Pela primeira vez sentiram que o peso sobre seus ombros havia diminuído. Enquanto a polícia finalizava os procedimentos, Amanda ofereceu a eles uma escolta até um local ainda mais seguro. Mas Richard recusou. Chega de fugir. Está na hora de enfrentar o que vier. Alice sentiu um orgulho imenso ao ouvir aquelas palavras. Ele não era mais o homem frágil que ela conheceu, e isso a inspirava. A noite terminou com um silêncio confortável entre os dois, enquanto o céu clareava com os primeiros raios do amanhecer. Eles sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente, mas juntos, estavam prontos para enfrentá-lo. O céu de um azul sereno contrastava com o tumulto dos dias anteriores. Alice e Richard finalmente estavam livres do terror que havia assombrado suas vidas por tanto tempo. Sentados na varanda de uma pequena casa nos arredores da cidade, cercados por árvores e flores, eles respiravam a paz que parecia, até então, inatingível. Richard olhava para o horizonte, a bengala encostada ao seu lado. O processo de recuperação física ainda era lento, mas sua alma parecia mais leve, como se finalmente tivesse se libertado de um peso que carregara por anos. Alice estava ao seu lado, segurando uma xícara de chá quente, os olhos brilhando de alívio e esperança. Você já pensou que chegaria aqui? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Ele balançou a cabeça, sorrindo. Houve momentos em que achei que não. Mas você me mostrou que havia algo mais pelo que lutar. Algo mais além da dor. Alice sentiu seu coração aquecer. Ela se lembrou da mulher que havia sido quando aceitou o emprego. Insegura, perdida, apenas tentando sobreviver. Agora sentia-se uma pessoa completamente diferente. O julgamento dos homens que haviam perseguido Richard começou semanas depois da emboscada no galpão. Com as provas reunidas, as autoridades conseguiram não apenas condenar os responsáveis diretos, mas também desmantelar toda uma rede de corrupção e crimes. O nome de Richard Langston estava em todos os jornais e noticiários, não mais como uma vítima, mas como um homem corajoso que enfrentou o perigo para buscar justiça. Alice acompanhava tudo de longe, preferindo o silêncio da nova vida que construíram juntos. Ela sabia que Richard ainda tinha um longo caminho a percorrer emocionalmente, mas o progresso era visível. Ele começou a retomar pequenos hábitos que haviam sido abandonados. A leitura, os passeios curtos, até mesmo sua paixão esquecida pela música. Certa tarde, ela o encontrou no piano que haviam comprado para a casa. Seus dedos tocavam as teclas com hesitação no início,
mas logo a melodia ganhou força. Alice ficou parada na porta, ouvindo, emocionada. Você nunca me disse que sabia tocar tão bem, ela disse quando ele terminou, aproximando-se. Richard deu de ombros, sorrindo de maneira tímida. Eu tinha esquecido como era bom, acho que estou redescobrindo quem eu sou. Meses se passaram e a rotina tranquila começou a parecer natural. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelo campo atrás da casa, Richard parou de repente. Há algo que quero te perguntar, ele disse virando-se para Alice. Ela franziu a testa, curiosa. O que foi? Richard tirou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, revelou um anel simples, mas belíssimo, com um brilho, delicado sob a luz do sol. Alice, eu não teria chegado até aqui sem você. Você entrou na minha vida quando eu estava no meu pior momento e me mostrou que eu ainda podia lutar, que ainda havia algo a ser salvo. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero enfrentá-lo ao seu lado. Você aceita se casar comigo? Alice levou as mãos à boca, os olhos marejados. Ela sabia que aquele momento era mais do que um pedido de casamento. Era a prova de que Richard havia superado seus medos, de que ele estava pronto para começar de novo. Sim, ela disse, a voz embargada. Sim, eu aceito. Richard colocou o anel em seu dedo e, em um gesto espontâneo, girou-a no ar, ambos rindo como crianças. Era um momento de pura felicidade, algo que eles achavam impossível meses atrás. O casamento aconteceu em uma cerimônia pequena e íntima, apenas com os amigos mais próximos. Amanda, que havia se tornado uma figura importante em suas vidas, estava lá, sorrindo orgulhosa, enquanto Richard e Alice trocavam votos. A cerimônia foi realizada ao ar livre, sob um arco decorado com flores silvestres. O sol brilhava, e uma leve brisa acariciava os rostos dos presentes. Quando Richard disse sim, sua voz era firme e cheia de emoção, e Alice não conseguiu conter as lágrimas enquanto fazia o mesmo. Quando trocaram alianças, Alice olhou nos olhos dele e disse: Você me deu uma nova vida, Richard. Eu prometo que vou estar ao seu lado em todas as próximas. Eles se beijaram sob os aplausos calorosos dos amigos. O mundo parecia se alinhar perfeitamente naquele momento. O tempo passou, e a vida de Alice e Richard seguiu em uma direção que eles nunca haviam imaginado. Richard começou a trabalhar em uma fundação que ajudava vítimas de crimes corporativos e corrupção, usando sua experiência para proteger outras pessoas. Alice, por sua vez, voltou a atuar como enfermeira, mas desta vez em um hospital local, onde sentia que poderia realmente fazer a diferença. Eles viajavam sempre que podiam, explorando o mundo juntos, criando memórias que substituíam as cicatrizes do passado. Durante um passeio em uma praia deserta, Richard, que agora andava sem bengala, segurou a mão de Alice e disse: Eu costumava pensar que minha vida havia terminado quando fiquei naquela cadeira de rodas. Mas você me mostrou que ela estava apenas começando. Alice sorriu apertando a mão dele. E temos muito mais pela frente. Alice e Richard sabiam que a vida nunca seria completamente livre de desafios, mas também entendiam que tinham algo mais forte que qualquer dificuldade. Um ao outro, juntos construíram um lar cheio de amor, coragem e esperança. Naquele dia, enquanto assistiam ao pôr do sol, Alice encostou a cabeça no ombro de Richard, sentindo o calor do momento. E pela primeira vez em muito tempo, eles souberam que estavam exatamente onde deveriam estar.